Mulheres, mitos e deusas. O feminino através dos tempos. As origens. Nix. Longe de ser perfeito, como nas passagens que lemos no Gênesis, o princípio criador entre os gregos não proveio de uma ideia de eternidade nem do sopro vital de um Deus todo-poderoso que extraia luz do caos e com ela empreende o resto de sua obra, até coroar com a criação do homem as transformações dos céus e do mundo natural. Em seu primeiro dia, segundo a narrativa bíblica, Deus fez a luz, ainda que não houvesse nada para ser iluminado. O universo era um caos informe e, sobre a face do abismo, reinava a noite. Haja luz, disse ele, e a luz existiu. Então, o Deus judeu-cristão chamou a luz dia e as trevas denominou noite. Passou-se uma tarde, passou-se uma manhã. Ao escurecer, separou as águas das águas e criou uma abóbada intermediária, que foi a abóbada celeste. No segundo dia, ordenou que as águas se juntassem por baixo do céu e fez aparecer os continentes. Chamou de mar a massa líquida e de terra os continentes. Reverdeceu a terra a fim de que gerasse as sementes segundo suas espécies e as árvores frutíferas. No terceiro dia, Deus criou 2 luminares no céu, meridianos da noite e das estrelas, para marcar os ciclos do dia e da escuridão e para assinalar as festas e a contagem dos anos e dos dias. No quarto dia, criou os animais. A água conheceu a flutuação da vida. A terra, o andar e o movimento e, um pouco mais além, sob o teto dos céus, surgiram as aves fundadoras da dinâmica do voo. Crescei e multiplicai-vos, ordenou-lhes. Enchei as águas do mar, e que as aves se reproduzam sobre a terra. No dia seguinte, deu prosseguimento à sua obra criando as feras da terra, os animais domésticos e abundantes répteis, também separados por espécies. Façamos homem à nossa imagem e semelhança, disse ao final de tudo. Que ele domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos e todos os répteis. Criou macho e fêmea, deu-lhes sua bênção e exclamou: olhai, eis que vos ofereço as ervas que dão sementes sobre a face da terra, e as árvores frutíferas que geram semente vos servirão de alimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, aos répteis, a todo ser vivente, a erva verde lhes servirá de alimento. Ao ver sua obra consumada ao sexto dia, Deus deixou transcorrer mais uma tarde e mais uma manhã. Outra vez, na escuridão do silêncio, revisou como ficavam concluídos os céus e a terra e suas multidões de vegetais, de animais e de gente. Então, consagrando o sétimo dia, descansou Deus de sua tarefa, a dinâmica do mundo adquiriu seu próprio ritmo e se estabeleceram para sempre os ciclos da vida e da morte. Os antigos gregos não compartilharam dessa ideia da criação. Sua concepção de ordem surgiu com o silêncio desde o abismo primordial, fonte do movimento e da vida. Segundo Hesíodo, do caos nasceram Érebo e a negra Nix, a noite, e da noite surgiram Éter e Hemera, frutos de seus amores com Érebo.
Ainda que fosse mãe da luz, Nix não gerou deuses de luz nem de justiça, pois estes provieram de Gaia, a terra, mãe, como ela, de monstros e de homens. De seio farto, Gaia serviu de sólida matriz para mortais e imortais, até que Eros fosse incubado pela noite no ovo primordial. Foi assim que o amor se enraizou nas trevas e, por meio dele, a escuridão adquiriu a capacidade da união fecundante. Assim também foram engendradas as sementes imortais, a matéria que compõe os deuses e seu reino olímpico. Complexa como é, essa cosmogonia mediterrânea não eleva a noite à categoria de deusa, tampouco considera a primeira geração de entidades como provinda de atos saprimos de vontade. O ser animado nasceu do próprio caos. Nix é o princípio, o impulso criador, como o inferno, a terra e o céu. E como cada um destes, criou sua própria descendência, não à maneira do Gênesis, mas por uma lógica de fecundidade secreta, por obra da potência multiforme. Os protogregos eram tribos arianas vindas do norte que vieram a se instalar às margens do Mediterrâneo. Traziam consigo antigas crenças e não se sabe onde começou o mistério que durante séculos cultivaram sobre a origem das coisas. Finalmente assentados em cidades, organizaram seus mitos e seus cultos, mas não seria senão no fim do século VIII e na primeira metade do século VII anteriores à nossa era que, com o advento da escrita, Hesíodo produziria uma genealogia da criação. Nessa obra, junto com outras potências estritamente míticas, a noite se destaca como depositária de um saber elemental, aparentemente constituído para recordar as limitações de nossa condição humana. Tanto Melésio como Lamisco, o sábio, afirmaram que aquilo que foi produzido no princípio existe agora e existirá no futuro, como a terra, o céu e a noite, o bem e o mal, a dúvida que sobrevém à obscuridade e a lucidez que lhe faz o contraste. Por essa razão a noite é uma referência essencial no decurso do ser. Pois é ela que torna possível que tudo apareça e possa ser distinguido através da claridade. A maioria da progenie noturna é composta por abstrações. Símbolos terríveis que nos intimidam talvez para ordenar os ciclos da vida e da morte. Tal como a linhagem da terra, Nix foi pródiga em sua fecundidade de criaturas do bem e do mal. Em sua teogonia, Hesíodo afirma que são seus filhos, Moiro, de quem pouco se ocupou a mitologia. A negra Quera e Thanatos, todos os três vinculados à morte. Também pariu Hipno e deu à luz a tribo dos sonhos. Depois, sem deitar-se com ninguém, pariu Momo, o doloroso lamento e as Hespérides, aos cuidados de quem foram entregues as famosas maçãs de ouro, que Hera recebeu por ocasião de seus esponsais com Zeus. A noite engendrou ainda as Moiras, provedoras do bem e do mal, a quem os mortais chamaram Cloto, Láquesis e Atropos, e as Quirs, vingadoras impiedosas que, em sua cólera sagrada, perseguem sem cessar aos mortais e mesmo aos imortais que cometeram delitos, a fim de infligir-lhes castigos exemplares. Finalmente,
a funesta noite pariu Nêmese a vingança, açoite de todos os mortais, e encerrou sua descendência dando à luz o engano. As paixões, a terrível velhice e, logo depois, a violenta e erisa discórdia. Que, por sua vez, seria mãe do esquecimento, da fadiga, da fome, das dores que provocam o pranto, das batalhas, dos assassinatos, dos massacres de seres humanos, bem como das brigas, das falsidades, dos discursos, das ambiguidades, das leis injustas, da ofuscação, dos amigos íntimos, das cumplicidades e de Orco, aquele que maiores desgraças causa aos mortais quando alguém comete perjúrio de forma voluntária. E a noite que se refere à primeira lição moral sobre a qual se fundamentaria nossa civilização contemporânea. A ela também corresponde o desafio da razão criadora, associado por Platão ao célebre mito da caverna, e através dos avatares de sua ampla descendência. Compreendemos que, para os gregos, era o belo que interessava acima de tudo. Sua intenção estética explica o sentido de espaço que atribuíram ao caos, um espaço amoldável, disposto à dinâmica da ordem e, em caso algum, condenado a ser desfigurado. Segundo Aristófanes, quando a terra, o ar e o céu ainda não existiam, a noite engendrou um ovo no seio infinito de Érebo, e foi desse ovo que saiu Eros, o amor, ou mais exatamente o princípio de atração que permitirá às criaturas juntarem-se entre si para crescer, se multiplicar e participar da luz e da beleza. Somente esta referência já dotaria de divindade a potência noturna, já que, saído do ovo primordial, Eros se uniu de noite ao caos alado no vasto Tártaro e fez nascer a raça dos pássaros, a primeira das espécies viventes que vieram a aparecer. Desse modo, antes mesmo que o amor unisse todos os elementos, e ainda antes que existissem os imortais, as aves povoarão o universo, talvez para acentuar a importância do voo, a liberdade na qual se resume a sua condição. Muito bonito, se é que existe, esse vínculo noturno de Eros com os pássaros contrasta com a estirpe tenebrosa dos açoites que afligem a todos os mortais. A noite pariu o destino, mas também trouxe à luz o sono e os sonhos. A avó das dores, teve por filha a rivalidade, ainda que já estivesse o amor no mundo para enobrecer os trabalhos de suas irmãs nefastas. Sem Nix a luz careceria de sentido. E o símbolo solar de Apolo jamais reinaria ao lado da esperança. É das trevas que surgem os prenúncios da leveza e da realidade. Atrás dela caminha a luz prometedora que chega depois de uma angustiante espera. A escuridão inflige um gemido, mas também antecipa a nova ordem de deuses, semideuses, heróis e homens portadores de uma transparência que opõe a Thanatos ou a morte à fascinação da aurora.